Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva a que reflitamos sobre a conhecida parábola do semeador, em que Jesus, sentando-se em uma barca, falava à multidão que estava na praia, dizendo então daquele homem que saiu a semear, mas que as suas sementes foram caindo ao longo da estrada e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu num terreno pedregoso e a terra sendo pouca não enraizou e, portanto, a semente não produziu. Outra parte caiu entre os espinhos, esses cresceram e sufocaram as sementes, e a outra parte, por fim, caiu numa terra boa e frutificou, rendendo assim imensamente. E ele termina dizendo: os que têm ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola é considerada, sim, uma das mais simples e diretas, mas a mensagem de Jesus fala principalmente que nós reflitamos quem é o semeador, que é aquele que tem a ideia de anunciar a palavra de Deus, que conhecendo Jesus se torna cristão e que toda vez que ele se dispuser a realmente passar, por assim dizer, os ensinamentos de Jesus, ele vai encontrar reações que poderiam, por analogia, serem comparadas àquele terreno que o lavrador encontrou. Então, o tipo de terreno, o que significa? Significa a alma humana. O que é a semente? É a palavra de Deus. Quem é o semeador? É todo cristão que deveria se posicionar lançando a semente aos quatro ventos, isto é, a todos os homens, a todas as situações, em todos os lugares nos quais ele estiver, ser realmente um representante de Jesus. E os diferentes tipos de solo? Evidentemente, os diferentes tipos das pessoas que são representadas pelo estágio espiritual em que cada uma delas está. E quem seriam os espinhos? São os atrativos materiais, como a riqueza, as delícias da vida, que podem sufocar as palavras do Evangelho. E aí, vejam bem, ele também fala, está implícito, o livre-arbítrio, uma vez que caberá a cada ser humano, de forma livre, aceitar de forma incondicional ou não a palavra que chega. Então, ele, nessa simplicidade da história, mostra as diferentes formas em que o evangelho é recebido e adverte a respeito das circunstâncias e atitudes que podem impedir qualquer pessoa que tenha recebido o evangelho produzir ou não uma boa colheita. E é, portanto, uma mensagem espiritual, advertindo sobre os cuidados com as circunstâncias que
podem impedir que haja no reino do Espírito de cada um de nós uma boa colheita. Mas na realidade também destaca a esperança. Uma vez que eu posso ter a ideia de que naquele meio em que eu viva, não adianta eu querer ser correta, eu querer dar exemplos de bondade, de compreensão, porque o solo ali é árido. E a história de Jesus vem dizer que não importa o tempo, o momento em que esse espírito está detido. Dia mais, dia menos, a germinação acontecerá, preparando futuras colheitas. Daí então a grandiosidade da função do cristão que, confiando em Jesus e na forma como age e como estrutura sua vida diante dele, espalha a boa semente do Evangelho, às vezes sem emitir uma única palavra, mas com o seu modo ético de posturas e decisões diante da vida, toca e deixa exemplos, mexe com a sensibilidade do outro, levando-o a pensar. Então, vejamos como exemplo de semeador o próprio Jesus, que conhecia o solo em que os seus convites eram lançados. E nem por isso evitou conviver com os pastores, com os doutores, com os fariseus, com os pecadores, com os justos, com os injustos, os doentes do corpo e da alma, os velhos, os jovens, as mulheres e as crianças. Então, quem conhece Jesus, portanto, não se detenha em qualquer lugar ou entre quaisquer pessoas. Seja o cidadão ou cristão ético, fraterno, respeitoso, firme, porque ele aprendeu com o Cristo que ele saiu para semear. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, a Mãe querida, nos guarde e abençoe.